Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Estamos aqui de volta com os senhores para esse programa que estuda ciência, trilogia analítica. Então é muito difícil, telespectadores, amigos, é muito difícil nós definirmos num programa de televisão o que é essa ciência. É um trabalho, resultado de pesquisas do psicanalista Norberto Kepp, da experiência científica de muitos anos e de seus assistentes que colaboram de uma forma ou de outra para que essa ciência seja aplicada em outros campos, porque é uma ciência transdisciplinar. Então, quando vai se falar de trilogia analítica, é algo que ela tem relação com a ciência em si, com a psicanálise, com a psicossomática, com a medicina, com a física, muito, com a teologia, com as filosofias, com a economia, com a pedagogia, com todos os campos do saber. Então, quando vocês entram, por exemplo, no site da nossa faculdade, que é fatri.edu.br, vocês vão ver lá vários campos do saber. Então, que existem cursos, livros, vídeos, terapias para cada campo do saber. Então, a trilogia analítica é a primeira ciência verdadeiramente transdisciplinar. Agora é importante, viu, Cláudia, você mostrar o seu livro. Aliás, eu vou mostrar aqui que se trata da história secreta do Brasil. Olha, esse livro é importante vocês conhecerem. Você, Cláudia, escreveu esse livro para mostrar o quê? Porque tem ali a região que nós estamos aqui. Tem São Paulo ali, a luz. Essa é totalmente magnetizada. É verdade. Você pode notar que os raios diminuíram. Quer dizer, o magnetismo abrandou a questão assim, elétrica dos raios na atmosfera. Então, mas eu não escrevi para falar de raios, né? E nem dessa luz. Eu escrevi resultado de uma pesquisa intensa que mostra o papel que São Paulo está tendo nesse tempo, o Brasil, na formação de uma ciência, vamos dizer, ligada à espiritualidade. Agora, o importante é todo o caminho, toda a história que preparou para isso acontecer neste tempo. Então, aqui são pesquisas que eu fiz do judaísmo, do cristianismo, dos judeus, o papel dos judeus no Brasil, os jesuítas, os templários, enfim, é toda uma história muito bonita, cada um colocando o seu tijolinho na construção disso que em Portugal, por exemplo, eles chamam de Quinto Império, né? Os quinto imperialistas, que é a previsão de uma era muito desenvolvida, ou a Era de Ouro, que estaríamos adentrando agora no século XXI. Agora, bacana, você precisa dizer o seguinte, que é muito importante, que a nova civilização vai sair da onde? Do Brasil, especialmente de São Paulo. Então, bom, não fomos nós que falamos, são os profetas, né? E as previsões de literatos e muita gente que nos antecedeu no tempo. Que os países europeus mesmo, e até o Oriente, né? Até os Estados Unidos, o hemisfério norte, já estão envelhecidos, né? Já não tem mais nada para fornecer. Então, por esse livro, História Secreta do Brasil, é uma comprovação da importância que o Brasil vai ser a nova fase da civilização, vamos dizer, a verdadeira fase da civilização, que todos os campos da ciência, todos os campos da filosofia, todos os campos da própria teologia podem ser corrigidos
pela consciência, né, da questão da inversão, né? Isso, é o principal elemento, o principal instrumento para a restauração do mundo, né? É isso, é a descoberta, a percepção sobre a inversão psicossocial, que não é só inversão de valores simplesmente, mas é algo muito mais sério e muito mais profundo, e que a gente vê que tudo está invertido. O mundo está invertido, as ciências invertidas, a própria compreensão sobre as religiões é invertida. A gente pode dar um exemplo, né? Que, aliás, o Freud gostava de dar esses exemplos. Por exemplo, veio uma pessoa aqui e diz qualquer coisa. A minha mulher, quando ele é casado, né? A minha mulher é isso, é aquilo, ela impossível de se viver com ela. Ou então ela fala do homem, né? Que o homem é sujeito muito poderoso, que ele quer achar que ele pode tudo, etc. Então, quando uma pessoa fala uma coisa dessa do outro, está falando dele. Então, fala, fulano de tal tem tal atitude negativa. Então, está falando dele próprio. A gente pode ver isso muito na questão do direito, né? O Rodrigo, que é advogado, ele estudou praticamente a parte de direito, essa parte nos Estados Unidos e na França, e aqui no Brasil também. Você tem alguma ideia sobre essa inversão, Rodrigo? Tenho inúmeros exemplos, né, que a gente, os advogados, as pessoas que trabalham, inclusive qualquer um do povo, sabe que as leis estão invertidas. Eu vou dar um exemplo na questão da legislação trabalhista. Então, olha que estranho, né? Se uma pessoa quer trabalhar num horário diferente, num domingo, num sábado ou durante suas férias, ela é indenizada. Quer dizer, o direito vê o trabalho como um prejuízo, né, como um mal para a pessoa. Então, ela tem que ser indenizada, ela tem que ser paga em dobro. Então, isso é um fruto da ideia que o trabalho traz grande sofrimento e grande atraso. Isso é uma grande inversão. Quer dizer, da ideia, como o povo acha o seguinte, né? Que trabalho é escravidão. Que a pessoa que trabalha, e geralmente é escrava. E não que o trabalho é saúde, é bem-estar, é finalidade da vida, né? Se a pessoa não trabalha nesta vida, o que vai fazer? E sabe, Dr. Kepp, que existe um preconceito ou uma inversão em relação aos próprios pais, que pensam assim, não, os filhos não podem trabalhar, precisam só estudar. Então, quando chegar no final da sua universidade, é que eles vão entrar no mundo do trabalho. Aí a pessoa não tem mais nem condição de entrar no mundo do trabalho, porque ela não foi acostumada à ação. E, inclusive, a teoria só não vai adiantar nada para ela se virar na vida. Então, como o senhor diz, os pais que mimam muito os filhos faz com que os filhos achem que o mundo todo vai tratá-los como os pais o tratam. E aí entra num mundo completamente despreparado. Isso é uma grande inversão, de achar que colocar os filhos e colocando no trabalho desde pequenos é um bem que está fazendo para os filhos se desenvolverem e aprenderem a viver e ficarem seres humanos mais capazes. Porque a capacidade intelectual vem da ação, do trabalho. Então, isso é uma inversão para ser observada. Não precisa, desde criança, vamos dizer, trabalhar para sustentar a família. Claro, né? Isso sem dúvida. Mas entrar em ação. Isso mesmo.
já aprenderem a ter disciplina, o valor do trabalho. Eu me lembro, Dr. Kepp, que nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, havia essa ideia. As crianças, elas tinham esse espírito empreendedor. Então, elas montavam as banquinhas na frente de casa, no jardim, e vendiam suco de limão, vendiam jornal, para poder ter um dinheirinho para eles fazerem o que eles queriam. E já iam a mentalidade já era uma mentalidade de empreendimento. Limpavam o jardim do vizinho ou do próprio, limpavam janelas, se colocavam em ação. Nas férias, nunca ficavam parados. Essa era a mentalidade que hoje não existe mais. Hoje eles ficam sempre na frente de telas de computador, de celular. Então vão se entrando na inércia, Dr. Kepp. Isso leva a pessoa a uma vida inerte, a uma vida sem saúde, né? Uma vida até perigosa. Agora, vamos lembrar, né, César, a questão da inércia. O que é isso, né? Então, por que o primeiro elemento que existe, né, o fundamental, que dá, assim, praticamente ação para todos, é chamado de inércia? Porque a massa, né? A massa é a matéria. A massa é parada. Mas, então, não é porque a massa é parada que não tem a vibração. Não existe um corpo, não existe uma célula que não tenha vibração. Praticamente, o que existe vibra. Sem vibração, morre. Então, é importante ver que a inércia é uma ideia totalmente errada, porque que levou, né, os físicos em geral a ter uma ideia ao contrário de que a ação seria algo que só existiria no movimento externo. Então, pegando, por exemplo, a ideia do Newton, né, que veio do Galileu. O Galileu falava isso, que o movimento, que tudo é movimento, mas o movimento externo, que vem algo empurrando, empurrando, empurrando. E essa ideia o Newton aceitou, e principalmente Alberto Einstein. É muito importante, viu, César, que o pessoal veja que o Alberto Einstein, tudo que ele escreveu está ao contrário e, vamos dizer, constitui uma série de fatos assim que não são fatos, de algo errôneo. O Alberto Einstein devia mais brincar assim com essas questões. Qual a sua ideia do Alberto Einstein? Olha, hoje em dia, Dr. Kepp, com o conhecimento que o senhor trouxe, né, eu vejo assim que o Albert Einstein ele é mais um grande exemplo de um cientista invertido que levou a humanidade ao engano, porque ele baseou toda a sua teoria em conceitos invertidos. E um dos conceitos invertidos é esse conceito que o senhor fala da massa, que a massa ela é inerte. E a origem desse vem da Grécia Antiga, quando eles falavam que o átomo era um pedaço de matéria inerte, né? Assim, o átomo é matéria. E o que a física chama de vibração? Ela chama o átomo vibrando. Isso que é vibração para eles. Mas aí o senhor traz a ideia. E o átomo em si, o que ele seria? O próprio átomo, ele é energia. E ele não existiria se não existisse uma energia fora, no ambiente, mantendo ele. E isso a física não vê.
Então, todo o conceito newtoniano, einsteiniano, parte desse conceito de átomo em movimento. E chegou nessas inversões absurdas de dizer que a realidade, hoje em dia, né, dizer até que a realidade é relativa, cada um tem a sua verdade. Tudo isso vem desses conceitos de que massa, de que inércia é uma coisa natural da matéria, e não é o estado parado, né? A matéria está em vibração, em energia, em movimento. Essa é a essência. O que eu penso sobre a física é que átomo não existe. O que existe é um elemento vibratório. É um elemento que vibra, e esse elemento vibratório, vamos dizer, qualquer elemento que existe está em vibração. E se termina essa vibração, deixa de existir. Então, a física criou essa ideia errônea de que viria do átomo. Sabe por quê? Porque o átomo colocaria a matéria como a causa de tudo. Então, na ciência, né, infeliz aí de ter eliminado a ação divina, né, de Deus, de ter eliminado a teologia, nessa atitude deixou de explicar a questão da tropia. Pode ver no dicionário, eles não têm mais essa palavra tropia. Por quê? Porque parece uma coisa mesmo demoníaca. Eles colocaram entropia, que entropia é degenerescência, é apodrecimento, é eliminação. Então, para haver entropia, tem que haver o elemento que vibra, né? Que eles chamam de átomo, mas não é átomo. Então, para haver entropia, tem que haver tropia. E o que é tropia? É criação. Então, o pessoal precisa entender isso, de deixar de ter tanta arrogância, deixar de querer ser Deusinho e ver que a criação é a real. Não existe nada real que não seja criado. Tudo, 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 tudo. Então, quando vê a planta, né, desabrochando, quando a pessoa tem uma doença qualquer e recupera, isso é recuperação trópica. Então, esse termo tropia, nós estamos assim retrazendo, né, trazendo novamente para os estudos, porque sem tropia não existe nada, e tropia é criação. Dr. Kepp, eu queria aqui completar o que o senhor está dizendo, porque na medicina existe um conceito de remissão espontânea de doenças, né? Essa remissão espontânea não é bem espontânea, é a criação, é energia divina, é a tropia que o senhor se refere, agindo no ser humano. E esse engano que existe com Einstein, existe também na saúde, no campo da saúde, na medicina e no campo da saúde, achando que a saúde, a energia do indivíduo pode vir de elementos inferiores que são consequentes. Então, imagina que tal alimento, tal vitamina, tal remédio, tal exercício físico que vai trazer a energia para a pessoa e curá-la. E não que essa saúde, essa recuperação vem de cima para baixo, da energia para a matéria, e aí a pessoa, inclusive, vai fazer melhor a absorção dos alimentos, vai fazer melhor os exercícios, vai ter mais saúde e mais energia física também. Então, essa desinversão, se não acontecer também na medicina, nós não vamos atingir um estado razoável de saúde pública, enfim, de remissão das doenças. Sabe, eu trabalhei 30 anos lá no Hospital das Clínicas com o professor Edmundo Vasconcelos e também com o professor Deco, que fazia o trabalho sobre as vias assim sanguíneas, né? Que via a questão do coração. Então,
uma coisa que causou estranheza lá é quando eu falei que o medicamento não cura. O medicamento não cura nada. O que acontece é que o medicamento aumenta a potência, aumenta o fator assim trópico, né? É como a planta, né? Desabrocha dentro da pessoa a parte do movimento, da vibração, e a pessoa exara. Então, se a pessoa toma medicamento, ela não é um medicamento que elimina o elemento, é o corpo que melhora e elimina, vamos dizer, uma infecção. A penicilina, né, a grande descoberta, né, que feito lá na Inglaterra, não é a penicilina que influi diretamente, é que dá força para o organismo eliminar a infecção. Está de acordo com a doutora? A gente tem que lembrar Romeu e Julieta, aí lembra da senhora Julieta. Isso. Então, Dr. Keppe, isso é tão certo que nós verificamos na prática clínica que os medicamentos não reaccionam igual com todas as pessoas. Então, se o medicamento fosse a cura mesmo, ele funcionaria sempre. Mas nós vemos que depende muito, principalmente, de quanto a pessoa realmente ela quer conscientizar, sair, melhorar, curar e continuar com a vida dela. Quando o paciente não quer, e ele está inconscientemente, muitas vezes, em oposição a essa energia, ele vai entrando nessa desintegração, nessa entropia e não melhora. Esse é o caso, né, doutora, de antibióticos que às vezes precisam ser dados cada vez em doses mais fortes, mais potentes, e o organismo da pessoa não reage àquilo e chegando à septicemia e à morte, a óbito. Então, se fosse só uma questão médica, vamos dizer, química, seria fácil, né? Então, Cláudia, eu sempre falei essa questão, né? Até no Fantástico, em 78, eu falei que todo medicamento pode ter uma indicação, mas tem 2, 3, 4 mais contraindicações. Que qualquer medicamento, de um lado ajuda e de outro lado cria problemas enormes. Então, se a pessoa quiser ter vida longa, não tome tanto medicamento. E eu acho, por exemplo, no caso da doutora Julieta, né? Ela fez toda a formação médica, fez especialização na Espanha e tal, mas hoje ela cura mais pessoas com a prática da psicanálise integral do que com a medicina. Não é assim? Os seus clientes se curam muito mais de uma porção de doenças sem a senhora usar nenhum medicamento. Sem usar, e muitas vezes, quando usam, eles conseguem deixar esses medicamentos para trás. Tirando até os remédios, Tira né? até os remédios, É. exatamente. Então, quem cura muito mais é a conduta do médico. Quando o cliente, por exemplo, acredita no médico, gosta, que há uma boa interação entre médico e o doente, ele sara por causa da confiança, muito mais de que aquele médico, né, aquela pessoa, está realmente trazendo a saúde. Então, é um fator chamado psicológico. Então, toda doença vem de um recrudescimento, de uma eliminação, praticamente, né, do fator assim doentio psicológico, que entra a questão, né, da cura na confiança, né, que a pessoa teria da cura. Então, Dr. Keppe, vamos voltar amanhã e na semana que vem e todos os dias, porque os nossos programas são diários na nossa estação de televisão. Até a próxima. A próxima.
Você sabe o verdadeiro significado da palavra Brasil? Brasil, nome que significa Terra Prometida, Ilha da Felicidade, Terra dos Bem-aventurados. E não um derivado da madeira vermelha aqui encontrada, pau-brasil. E sabe o que o Brasil representa para o futuro do planeta? As profecias e previsões sobre o Brasil, feitas por literatos, reis, filósofos, pensadores, cientistas, todas apontam um futuro radioso para a nossa pátria. O Brasil deverá ser o líder do novo mundo que surge precisamente agora, a Era de Ouro da humanidade, Quinto Império. Conheça a verdadeira história do Brasil, que não nos é contada nos livros das escolas. História Secreta do Brasil. www.livrariaproton.com.br. Proton Editora, a editora oficial das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. Olá, meu nome é Heloísa Coelho, eu sou dentista formada pela USP. Eu sou a Márcia Sgrinelli e nós somos professoras de psicossomática das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco. E conhecemos o ventilador Kepp Motor desde 2008. Nós indicamos esse ventilador porque ele propicia um magnetismo para o ambiente. Então, existem várias pesquisas que corroboram que os efeitos dos campos magnéticos são muito positivos para os organismos. Inclusive para a parte respiratória, oxigena o ar e oxigena mais o sangue. Para quem tem problemas respiratórios, é muito bom usar Kepp Motor ventiladores. Nós indicamos esse ventilador para que a pessoa tenha um ambiente saudável, mais calmo. Inclusive consegue dormir melhor. Nós usamos de dia e de noite. O consumo de energia é bem menor. Todos esses bons efeitos são devido à ressonância que existe entre a energia essencial e que é captado por esses ímãs, que são ímãs giratórios. Com isso, consegue manter a saúde e aumentar a nossa imunidade, que é muito importante.